Bem, tendo em vista que eu fui citado por um youtuber, o Semperfi, em um vídeo em que ele fala a respeito da presença do Sol no pico da Bandeira, onde eu fiz uma observação para uma certa indignação por eu ter percebido que ele deixou um detalhe muito relevante sem destacar, fazendo então, como ele se diz, um alfabeto geográfico e os demais são analfabetos geográficos. Caberia a ele fazer uma apresentação muito mais detalhada, minuciosa, explicando nos detalhes necessários para que se entenda como funciona esse ponto de observação do Sol naquela posição geográfica. Então eu vou colocar aqui o vídeo dele, né, para observar como fosse reagindo ao que ele está falando sobre o meu comentário. Então vejamos. Fernando, respondida a dúvida do Valdir, espero que tenha ficado claro. A dúvida dele eu achei que era honesta, agora uma dúvida bem desonesta, né? Que é a dúvida do... não vou dizer o nome, porque é aquele que nós não podemos chamar pelo apelido. Aquele que chama todo mundo pelo apelido, mas você não pode chamar pelo apelido. Então, aquele que não podemos chamar pelo apelido, veja aí qual era a dúvida dele, já não é uma dúvida tão honesta assim, tá bom? Bom, então veremos se a dúvida é ou não é honesta. Porque se ela tiver fundamento, quem está sendo desonesto é o senhor a fazer essa observação. Ou desonesto ou desinformado. Veja aí qual era a dúvida dele. Então, esta é a minha dúvida, onde eu pedi para ele por que ele não girou mais o globo virtual. Porque se ele girasse o plano virtual, o plano que estaria dividindo a esfera em duas, né, revelaria que o ponto estaria além dessa metade. E se ele está além da metade, a bola não permitiria que enxergasse o Sol naquele horário, naquele dia, naquela altitude, inclusive. Então, vou avançar aqui. Vou agora responder a dúvida do escuro. Ele disse que se eu girar o mapa, o globinho virtual para o outro lado, eu vou mostrar mais da metade do globo iluminada. Não, esse plano aqui divide o globo em exatamente metade. Eu vou girar ao contrário e você vai ver que ele divide na metade. Tá vendo? Não tem como não fugir na metade, seu moço. Poxa vida, pega aí os parâmetros e veja você mesmo, né? Olha aí, tá vendo? Ele mostra metade do globo dividido. Só que tem uma coisa, não confunda aqui esta área de crepúsculo com, é mais na metade. Não, o plano divide exatamente na metade. Existem as áreas de crepúsculo, se vocês forem estudar, talvez vocês aprendam. Olha aí, Escur, girei o mapinha ou o meu globinho virtual ao contrário, e eu não sou bem o pilantra que você diz que eu sou. Nós sabemos bem pilantra quem é que é, né, seu Escur? Olha lá, tá girado o seu globinho aí do jeito que o senhor quiser. Aliás, o senhor poderia fazer isso, senhor Escur. Bastaria o senhor ter um pouquinho de boa vontade de entrar aqui no programa e girar o quanto quisesse que o senhor ia ver. Então, acho que está respondida também a sua dúvida, senhor Escuro. Tá bom? Não está respondida a minha dúvida. Eu não me referia às zonas de crepúsculo, que sim, elas se estendem além da metade. Eu me referia ao pico da bandeira. Ao pico da bandeira e não às zonas de crepúsculo. Então, como você me sugeriu utilizar o programa, é o que eu vou fazer. Vou utilizar e fazer com mais detalhes, mostrando aquilo que eu gostaria que você tivesse mostrado. Então, vamos observar aqui o seguinte. Pegando o aplicativo sugerido do Andrew Marsh, a gente tem aqui o globo e a sua iluminação, né? Num primeiro momento, com latitudes e longitudes. E temos aqui também exatamente a data de 22 de junho, na localização de 20 com 26 de latitude e menos 41 com 47 de longitude. Então, não sei por que você, não sendo um geógrafo, né, alfabetizado, porque você não colocou as posições das latitudes e longitudes com a precisão, já que estava tão simples de fazer, é só digitar aqui que ele vai aceitar. Esse programa é bem detalhado, bem desenvolvido, né? Porém, ele tem alguns bugs muito interessantes, né? Mas vamos deixar o bug para depois e vamos falar aqui, ó, que latitude 20 com 26, longitude, e isso está trazendo o pico
da bandeira aqui para esta posição, né? Podemos até observar que nesta visualização o ambiente estaria mais na escuridão. Mas vamos considerar sim essas zonas de crepúsculo, né, que você citou. Vamos também considerar que a posição do Sol, né, ela estaria aqui na Arábia. Então eu vou ligar a posição do raio de Sol. O raio de Sol seria de onde os raios são provenientes, né? Então, esse seria o raio de Sol que estaria gerando essa iluminação. E vamos visualizar aqui também a posição exatamente perpendicular ao ponto onde o Sol estava incidindo, né? Aqui existe um outro recurso que é não é o caminho do Sol, seria o subsolar. Então, quando você aciona aqui no campo de visualização, este ícone é a vista do Sol, ele botará exatamente perpendicular ao seu ponto de visão a posição onde se deu esse subsolar. E observa que esse subsolar ele está um pouco adentrando, né, na Arábia. Vamos agora olhar aqui porque dia 22, que é um detalhe um pouco sem importância, mas vamos mostrar aqui que apesar de no comentário do vídeo ele citar que acordou às 3 da manhã, quinta-feira, dia 21 de junho, dá para perceber que no relógio dele o dia era 22, às 6h15. Né? E o que acontece já desde o princípio da gravação dessa pessoa, que é não sei o nome dele, mas vou desligar aqui o som. Né? Nós já observamos que é possível já ver aqui, né, uma iluminação do Sol surgindo. São exatamente 6h15. Então, exatamente 6h15, nós podemos ver o ponto do Sol surgindo lá no horizonte. Então, eu peguei aqui, fiz uma captura de tela, né, com a posição do Sol na Arábia. Fiz uma divisão aqui mais ou menos englobando essa península aqui até o final do continente e deu para dividir em 4 partes praticamente para saber onde que seria a posição solar. E voltando aqui ao vídeo, né? Então ele vai prosseguir, não é necessário, é só vamos analisar se nessa altura de 2.892 metros, nesse pico, né, da bandeira, se era possível enxergar o Sol. Nós não estamos falando de iluminação, a iluminação ela chega antes do Sol, nós estamos falando do próprio Sol em si. Então, retornando aqui para o aplicativo do Andrew Mars, a gente observa o seguinte, que eu posicionei, vamos desligar aqui tem uma configuração onde eu posso desligar os raios do Sol, vamos desligar os raios do Sol, e vamos olhar aqui para o pico da bandeira e vamos ligar as regiões de crepúsculo, né? Então, com as regiões de crepúsculo, né, nós podemos, isso que eu pedi para ele, eu disse que ele deveria não deixar como ele deixou na sua filmagem, afastado, né? Ele deveria ter dado um zoom, né, como eu estou aqui, para entender o que eu quis dizer. Vejam que eu vou colocar praticamente na zona de corte. Essa linha aqui é um plano de corte. Aqui seria o início da iluminação e aqui seria o pico da bandeira. É isso que eu quis dizer. O pico da bandeira se encontrava além
da zona de corte. E isso tem um impacto, existe uma distância, né, que deve ser calculada para nós sabermos se seria possível ou não enxergar o nascer do Sol naquele horário. Então, deixa eu só demonstrar aqui, ó, seria dia 22 de junho, vamos olhar aqui as datas, né? 22 de junho de 2010, 6h15. Vamos olhar aqui a 20 com 26h41. Não, queria referir que o Sol nasceu às 6h21 e se pôs às 17h15. Aí aqui eu não consigo entender por que na filmagem do alfabeto geográfico o horário de nascer do Sol dele é diferente. Se o programa é o mesmo, as localizações são as mesmas. Se eu mudasse aqui para o dia 22, 21, que é o que ele tem, né, a mudança não ia haver mudança, 6h21, 21 e 22, o Sol estaria nascendo no mesmo horário, se pondo no mesmo horário, 21 e 22. Então, não é por causa da data que está havendo essa mudança. Porém, no vídeo dele, né, onde ele diz que devorou, nós vamos observar em algum momento aqui de uma semi-esfera, né? Simples assim, tá? Olhando de frente, quem está nesse ponto, parece que não ilumina o Brasil o Sol. Mas ilumina sim, é só você olhar de lado. Olha aí, tá vendo? É a mesma imagem, só que lateral agora. É simples assim, aquele é o ponto que ele escolheu. Eu vou mostrar direto o Andrew Marsh, tá? Vamos ao programa Andrew Marsh. Tá aqui, ó. Este daqui é o ponto subsolar, tá vendo? E aqui o local lá que ele solicitou marcado, tá vendo? E a data está aqui, 21 de junho de 2010, 6h15, olha, o Sol nasceu... 21 de 2015, às 6h15. Veja que o nascer do Sol está às 6h14, né? E no mesmo aplicativo, o nascer do Sol está às 6h21. Então, dia 21 de junho de 2010, 6h15. Dia 21 de junho de 2010, 6h15. Para ele, por algum motivo, né, o nascer do Sol foi às 6h14 e não às 6h21. Então, o que significa? Que naquele horário em que esta pessoa estava gravando, iriam demorar 6 minutos ainda para o Sol nascer. E nós podemos ver claramente que o Sol já estava nascendo e era às 6h15. Então, será que o relógio dele estava atrasado? Eu acho que deve ter alguma explicação, só que essa explicação não justifica a diferença da gravação do Reinaldo, né? A gravação do Reinaldo mostrando às 6h14 e no mesmo programa Andrew Marsh ele diz que é às 6h21. Então, não sei por que essa diferença, simplesmente, para quem entende de programação, isso não poderia acontecer, não tem explicação. Eu não sei como que ele mudou isso, só se ele editou aqui. Por exemplo, se eu coloco uma outra data, né, vamos colocar aqui no mês anterior, 6h10, se eu botasse em maio, né, 5h59, né, então eu poderia ter mudado a data aqui, né, e depois escrito, né, aqui 21 de junho de 2010, eu escrevi, porém continuou igual, porque eu não dei o Enter. Se eu der o Enter, vai haver a alteração do horário aqui, quando eu der o Enter, 6h21. Então, para mim, neste momento, essa é a razão da minha crítica, né, bastante dura, chamando ele de mentiroso e de o que mais aqui, chamei de alguns qualitativos, né? Você não devorou nada, mentiroso, pilantra e salafrário. Você tentou enganar as pessoas que assistiram o teu vídeo. Eu percebi essa incoerência com os dados, né? Eu achei que era necessário mostrar que
o pico da bandeira estava além do plano de corte. Este é o plano de corte. Este é o pico da bandeira. Então, o plano de corte está aqui, o pico da bandeira está aqui, está além do plano de corte. Ou seja, eu iria somente enxergar aqui, nesta posição, eu iria estar enxergando só esse horário, não aqui. Bem, qual será a explicação, né, que o senhor Reinaldo vai dar para isso? E aí, prosseguindo, né, nós vamos enxergar uma outra situação. Né? É sempre posto que os programas, né, dos defensores do globo são perfeitos, né? Tudo fecha, tudo bate muito perfeitamente, redondinho. Né? Porém, voltando aqui para as afirmações do... Ao contrário, você vai ver que ele divide na metade. Tá vendo? Não tem como não dividir na metade, seu moço. Poxa vida, pega aí os parâmetros e veja você mesmo, né? Olha aí, tá vendo? Peguei os parâmetros e vi eu mesmo. Dividiu na metade, espero que tu tenha entendido. Alfabeto geográfico. Ele mostra metade do globo dividido. Só que tem uma coisa. Não confunda aqui esta área de crepúsculo com, é mais na metade. Não, o plano divide exatamente na metade. Não me diga, nossa, que magistral. Não confunda. Funda com bunda. Existem as áreas de crepúsculo. Se vocês forem estudar, talvez vocês aprendam. Olha aí, Escuro, girei o mapinha, o meu globinho virtual ao contrário, e eu não sou bem o pilantra que você disse que eu sou. Não é o pilantra? Então explica as diferenças que eu apontei. Nós sabemos bem pilantra quem é que é, né, seu Escuro? Quem é o pilantra? Olha lá, tá girado o seu globinho aí do jeito que o senhor quiser. Aliás, o senhor poderia fazer isso, senhor Escuro. Bastaria o senhor ter não era o jeito que eu queria. O jeito que eu queria eu escrevi. Eu queria ver o pico da bandeira. De boa vontade de entrar aqui no programa e girar o quanto quisesse que o senhor ia ver. Então, acho eu que não só tive boa vontade, como mais capacidade do que o alfabeto geográfico de usar este programa, esse software. Respondida também a sua dúvida, senhor Escuro. Tá bom? Não está respondido. Está me devendo uma resposta. A dúvida do... não posso falar o nome, desculpem. A dúvida dele não é tão honesta intelectualmente, porque qualquer... Não é tão honesta intelectualmente? O teu uso do programa é honesto intelectualmente? A pessoa poderia carregar o Andrew Marsh no seu computador, alimentar o programa com as informações que eu utilizei e chegar... Não, qualquer pessoa que fizesse isso que você falou iria observar resultados diferentes, né? Porque ali o horário do nascer do sol está diferente no teu uso do programa. O resultado que eu cheguei. Então era só fazer isso e não ficar me acusando de ter sido desonesto. Eu acho que... Sim, eu estou te acusando, tu foi desonesto. Não tem como aquele número ter ficado ali de rescaldo. Tu deixou ele de propósito. Está provado aí que não teria problema algum, daria para girar o globinho, tanto faz. Não, está provado que tu é um pilantra. Porque o programa é fiel, assim como eu. O programa não é fiel, nem o programa e muito menos tu. Por isso que eu te chamo de sempre infiel. Sempre infidium, né? Que seria o oposto de fi. Tá bom? Então, pessoal, eu acredito que as duas dúvidas estão sanadas. E se tem erro aqui, tá lá do outro lado, do lado do... Tá do lado do... Brunão, né? Falou, pessoal, até a próxima. Uma ressalva ao Bruno. Não, o Bruno não utilizou esse programa, né? Ele não precisa utilizar. Ele fez uma observação bastante natural, uma observação de que teria que enxergar na posição do Brasil, teria que se enxergar com uma câmera, mesmo que não fosse uma luz, ele teria que conseguir enxergar aquela posição no mapa. Eu acho que ele teria que ter dado um zoom para ver se realmente não aparecia, né? Mas, de toda forma, a utilidade que eu vejo do trabalho do Bruno, né, que apesar de não se aprofundar, né, ele sempre levanta questões. E essas questões, pessoas como tu, né, que se acham superiores do que as outras, porque fez um diploma de geografia,
ou porque se formou bombeiro, tu acha que tu é melhor do que alguém? Tu não é melhor nada. Eu estou mostrando aqui para ti que tu erra e tu não tinha o direito de errar porque tu é formado em geografia. Tu é formado e aí tu não tem direito de errar. Todo mundo tem direito de errar, mas tu não tem direito de errar porque tu é formado em geografia e porque tu toma essa posição de zombar das outras pessoas que não se formaram em geografia. Então aí sim, você é responsável pelo que você está falando. E errou. Tu colocou que o ponto subsolar, né, estava onde? Eu vou mostrar aqui no programa Google Earth uma coisa legal, olha. O ponto subsolar do Brunão estava aqui, olha, nesta posição. Não estava aqui, olha. O ponto subsolar não estava aqui. O ponto subsolar não estava aqui. Basta você olhar, coloca nessa vista que eu expliquei. Você coloca aqui, ó, nessa posição. Não, tem que voltar primeiro assim, porque o programa tem pau, sabe? Então, ele não responde como tu gostaria. Tem que fazer umas manobras aqui, porque o programa está com pau. E agora, tu clica aqui, ele fica onde eu gostaria que ficasse, né? O programa não é tão perfeito assim. Então, esta posição aqui, como eu mostrei, ó, ela não está aonde você mostrou. Ela está bem mais adentro do que ali, né? Não vai dar diferença, né? Porque continuando no seu vídeo aqui, ó, veja o que o senhor diz. Vamos medir a distância desta posição lá para o Pico da Bandeira do Brasil. Quando você mede a distância daquela posição mais próxima aqui do mar, né? Você colocou propositalmente mais próxima do mar, porque você queria que a distância até o Pico da Bandeira desse próxima, né, para baixo de 90 graus. Porque isso explicaria, né, os 90 graus para poder enxergar o Sol naquela posição, uma vez que é uma bola. Vamos lá? Ó, vou medir a distância. Vamos lá. Bandeira. Aqui, ó. Tá vendo? A distância de quase 10 mil quilômetros. Ó, aí tu transforma para ângulos, para graus. Transformar em graus aqui, olha. Deu quase 90 graus, eu acho que dá exatamente 90 graus. 89 com 82 dá quase 90 graus. Só se o senhor tivesse colocado ali na posição correta, né, que é aqui e não aqui, era mais para trás, a distância o ângulo não daria 90, daria mais do que 90 graus, porque os 90 graus ele vai dar. Vamos colocar aqui, ó. Você deveria ter ligado aqui as zonas de trópicos, saber que ele era exatamente em cima de um dos trópicos. E a distância até essa posição aqui, essa linha de corte aqui, é os 90 graus. E aqui, obviamente, que ele vai estar além de 90 graus. E o senhor propositalmente botou a posição mais próxima daquele mar para que desse 89 graus, né? Para poder fazer o seu sofisma. Isso é o sofisma. É quando você pega uma informação, distorce ela, maquia ela para chegar no resultado que o senhor pretende, não o resultado que seria o correto. Voltando aqui para as maracutaias do seu sempre infiel, vamos ver. Mas isso é uma falha na minha medição aqui no Google Earth, né? Que eu coloco um pouco antes, um pouco depois do local aqui. Ó, vou fazer a medida agora ao inverso, mostrar lá o que ele queria. A medida em graus do local da filmagem para o Mar Vermelho, olha, não chega a dar 90 graus. Então e ele mede até o Mar Vermelho. Mas por quê? Se ele tem que ir até o continente da Arábia? Por que medir? É óbvio que até o Mar Vermelho não vai dar 90, mas se você avança ali para a Arábia, vai dar mais de 90. Pilantra. Perfeitamente normal que o Sol esteja com a sua projeção. É perfeitamente normal que você seja um pilantra. Ortogonal. Neste ponto aí, né? Que nem é no Mar Vermelho, é um pouco além do que ele imaginava. Se é um pouco além, por que tu não mediu um pouco além? É aqui na Península Arábica, né? E não tem problema nenhum, é tudo normal. Não é tudo normal. 90 é 90, 89 é 89, 92, 93 é 93, não é 90. O Sol ilumina metade da esfera e é lógico que dois locais... Ilumina metade da esfera se for de 0 a 90 graus. Acima de 90 graus não ilumina, é preciso achar uma outra explicação.
em 90 graus ali, não tem problema, do ponto ali subsolar, onde as pessoas veem o Sol no zênite e o Sol está nascendo naquela região, é extremamente normal, tá bom, pessoal? Não é extremamente normal se o Sol não estiver, se a pessoa não estiver posicionada dentro desses 90 graus, ela não enxerga o Sol. Ela poderá enxergar um pouco da luz do nascer do Sol no início da manhã, mas não enxerga o Sol. E o rapaz enxergou o Sol. Aqui nós estamos... São exatamente 6h15. Ali é o Sol, ok? Então vamos ver aqui o devorador, né? Devorador da paciência dos outros. Para finalizar, voltamos e eu mostrei que naquelas condições apresentadas não tinha nenhuma irregularidade. O ponto lá onde foi feita a filmagem pelos montanhistas, se você pegar as coordenadas geográficas e colocar as informações em softwares que vão te dar uma maior precisão de análise, você vai ver que está tudo normal, não tem nada de errado. Eu acredito que ele entenda esses conceitos, só que ele precisa defender o pichulé sagrado, e isso ele faz enganando aí o pessoal que é inscrito do canal dele, né? Ele achou aí mais um problema que não existe, né? E um conselho pro Bruno: você é um avião, você é um cara muito inteligente, muito esperto, vai migrando para outra coisa. Conselho: para de ser sem vergonha, honra a farda que tu vestiu, para de mentir. Esse é o conselho que eu te dou. E vou complementar aqui para dizer que esses programas aqui não são nenhuma maravilha, a oitava maravilha do mundo. Ó. Vou te mostrar mais um probleminha aqui nesse programa. Ó. Então vamos afastar aqui, né? Vamos afastar e vamos aqui enxergar o seguinte, ó. Então aqui está o Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, que lindo, né? Aqui está a posição do Sol. Aí eu vou ligar, como eu lhe falei, vou ligar aqui, mostrar o raio do Sol iluminante. Aqui está. Olha que bacana, né? Então o Sol está por aqui, até tem um formato meio esférico aqui, né? Claro que é uma representação fora de escala, mas o Sol estaria iluminando exatamente a região aqui do... Vamos ligar aqui aquela... Vamos ver se ele me obedece. Ó, não obedece, ó, mais um pauzinho do programa. Tem que ficar dando manobra para ele fazer o que eu queria, que era isso aqui. Então, aqui, ó, o Sol iluminando. Vamos desligar aqui a região de crepúsculo, né? E vamos deixar ligado mostrar os raios do Sol. Vamos ver se ele mostra. Ó, tá aí, ó. Olha que bonito, né? Tudo funciona perfeitamente. Só que ele tem aqui uma opção bem interessante, que é a opção de olhar essa esfera, né, no sistema heliocêntrico. E vejam que a vista heliocêntrica me traz o quê? Olha só o software perfeito, calcula tudo direitinho como um relógio, tudo é perfeito. O Sol está em duas posições. Interessante, ó, está aqui no meio do tal do sistema solar, né? Porém, olha ali, ó, ele está apontando lá para a casa do capeta, né? Então, esses programas não são aquilo tudo, né? Quem é programador sabe que as coisas não são bem assim, não é, Senhor? Sempre infiel. Então, agora eu quero ver o que o Senhor vai fazer para corrigir seu erro. Última questão, né? Só para fechar aqui com chave de ouro, né? Então aqui a bola perdida no espaço já tem uma outra questão que você não levantou, né? Sempre infiel. A altitude. A altitude, né? Ela tem aqui, como diz o rapaz, né? 2.892 metros. Então, bem no mesmo local, no Google Earth, ali próximo, em cima do Trópico de Capricórnio, que eu tenho as posições, né, as cidades próximas e a proporcionalidade que eu mostrei ali naquela imagem. Então, aqui o software perfeito, né, tudo funciona no globo. Que maravilha, né? Então, vamos colocar aqui e vamos fazer a seguinte análise. Deixa eu afastar um pouco aqui, ó. Então, este aqui seria o ângulo, né, que estaria formando o nascer do Sol. Daria aproximadamente, se nós considerarmos aqui a zona de crepúsculo, deixa eu voltar para o sistema
enganocêntrico, ligar aqui o crepúsculo, né? E vamos observar aqui, ó, que ó, quem sabe faz na hora, não deixa prontinho ali para poder enganar as pessoas, não é sempre infiel, sempre churril infiel. Sabe o que é churril, né? Sempre infiel. Churril é uma expressão aqui do Rio Grande do Sul que o Lânguido conhece, quando dá aquela diarreia no nego. Então aqui, ó, nós temos o seguinte, ó, ponto do Pico da Bandeira, aqui é onde começa a surgir a luz do Sol e aqui seria a posição do plano de corte, que estaria aos 90 graus em relação ao subsolar. Aí eu peguei aqui um editor, eu capturei a tela, né, e desenhei umas retas. Aqui ele tem essa opção de ligar aqui régua e transferidor, né, para dizer que aqui seria 20, 40, 60 graus, 20, 40, 60, 65, seria mais ou menos aqui, né? Então eu vou desligar o transferidor, né? E tentar encontrar no mapa mais ou menos essa posição baseada no contorno aqui da costa, né? E eu faço então uma análise não muito precisa, em que a gente verifica que, seguindo aqui, mais ou menos naquela região, como a distância aqui deu 10,250, 10,250, 10,350 e 450, 10,450. 10,440, 450, mais ou menos aqui, nessa posição, seria onde estaria os 90 graus em relação ao subsolar. E usando então o outro programa globalista, né, especialista em deturpar a realidade, porém muito preciso na parte matemática, no que diz respeito à matemática, né, o que pega é a física. Voltando aqui para o pilantra Walter Bisling, eu usei aqui, ó, coloquei a distância de 200 km, né? A altura do objeto não interessa, porque seria o Sol estaria muito distante, então não importa a altura. O que importa dessa informação é o objeto a 200 km, né? E a altura do observador, 2.892 metros. Então, nesta altura aqui, nós vemos que o objeto que estaria lá com 0 de altura, né, ele está escondido nada mais nada menos do que 5 quilômetros. Então, a luz do Sol neste momento aqui da filmagem, ela teria que estar 5 quilômetros abaixo de onde nós a estamos vendo. 5 quilômetros é um bom bocado de distância, né? Então eu não poderia estar vendo esta pontinha aqui de modo algum, ok? Então até vou fazer aqui uma captura. E vamos observar aqui, ó, ali está o Sol, é a forma do Sol, e essa luzinha aqui, né? Esta luzinha, ela tinha que estar 5 quilômetros abaixo da linha do horizonte. Vou fazer uma observação que essa linha do horizonte, ela, como ele está num ponto alto, né? Em função da perspectiva, não interessa. Pelo fato do Sol estar muito longe, né, ele estaria convergindo para o horizonte. Então não tem a desculpa de estar numa altura. Esse nascer do Sol está referindo de fato à linha do horizonte. Então, só para concluir o vídeo, fico observando essas criações de conteúdo
de notícias tratando desse assunto, da forma da Terra, e fico muito impressionado com a leviandade, com o desrespeito e com o amadorismo com que as pessoas falam sobre esse assunto. Para poder fazer essas observações, eu tive que aprender a usar um programa que eu nunca tinha utilizado. Eu tive que fazer alguns testes, né? Isso consumiu algumas horas, fiquei após o horário do expediente, estou aqui até tarde para criar esse vídeo, como uma resposta para esse indigitado do bombeiro Infídio. Então, como eu falei, você precisa honrar melhor o seu histórico, sua profissão. Embora tu não vestiste tanto uma farda, né, mas mais uma sunga, porque era salva-vidas, honre as tuas sungas, então. Quando tu for fazer um vídeo para ridicularizar uma outra pessoa, porque ela é mais simples, mais humilde, não se formou como tu, pelo menos faça bem feito. Porque poderá ter alguém como eu que vai estar vigiando, observando e corrigindo a tua petulância, a tua tolice e os teus erros. Então, resumindo, nesse vídeo, você ocultou a posição do pico da bandeira, sabendo que ele ficava mais além da linha de corte da esfera. Você ocultou essa situação. Você, malandramente, quando for fazer a medida dos 90 graus no Google Earth, você colocou no mar, ao invés de colocar na posição do subsolar, porque assim a sua medida iria dar menos de 90 graus. E além disso, você cometeu um outro erro muito suspeito, né, porque o programa não comete aqueles erros, né, você deve ter ou errado ou sido desonesto, como eu falei. Você foi desonesto ou você errou, né? Você que vai dizer o que aconteceu, por que o horário do nascer do Sol na sua tela estava diferente do nascer do Sol do próprio programa que eu mostrei em tempo real. Não foi gravando vídeo editando. De fato eu estava usando ele, o que demora mais, fica mais chato o vídeo, mas é para te deixar sem espaço para fazer sofismas. Então ofereça aí a explicação para isso e vejamos qual vai ser a tua próxima mentira, tua próxima deturpação da realidade, e vamos ver se eu vou ter vontade de responder, porque eu não tenho muita paciência, não sou youtuber, nem quero ser, mas eu não gosto de mentiroso, e tu é mentiroso.